É, eu abro aqui a sessão de defesa pública da monografia de conclusão de curso de Renata Maria Santos de Freitas, graduanda em Medicina pela UFPB, cujo título é Prevalência e Fatores de Risco Associados à Cefaleia Pós-Raquianestesia em Puérperas, estudo caso controle. Boa tarde a todos. Boa tarde, pode começar. Meu trabalho vai relatar um pouco sobre a prevalência e os fatores de risco associados à cefaleia pós-raquianestesia em puérperas, com um estudo de caso controle, sob a orientação da professora Riva. Também foi realizado aqui na cidade de João Pessoa, no período, está sendo apresentado agora em maio, mas foi realizado desde março do ano de 2021. A estrutura de tópicos que eu vou apresentar hoje é a introdução, os objetivos, o método, os resultados, a discussão e a conclusão. Como introdução, a raquianestesia, ou anestesia subdural, ela é considerada um procedimento do bloqueio neuroaxial e também é classificado como uma anestesia regional ou de condução. É atualmente um dos procedimentos mais utilizados para a cirurgia cesariana e é recomendado pela Associação Americana de Anestesiologistas pelos seguintes fatores. É um procedimento simples, de fácil execução, garante confiabilidade para quem está executando a técnica, possui poucas chances de falhas, com uma velocidade rápida de instalação de um bloqueio, no caso do bloqueio neuroaxial e regional. A dose de anestésico utilizado para que isso ocorra é mínima, possui um menor custo, e a permanência das pessoas que utilizam esse tipo de anestesia é reduzida no centro cirúrgico. Porém, a raquianestesia, como qualquer outro procedimento, ele pode trazer complicações, sendo a principal complicação a cefaleia pós-raquianestesia. A cefaleia pós-raquianestesia, ela incide hoje cerca de 0,4% a 70% da população que faz uso desse tipo de anestesia, acomete muito mais o sexo feminino do que o masculino, e ser puérpera tem sido considerado um fator de risco para desenvolver a cefaleia pós-rac. Principalmente porque, para cesariana, é o tipo de anestesia mais utilizado. Os fatores vinculados ao seu desenvolvimento vão desde as modificações fisiológicas da gestação, que causam rotação de estruturas no organismo materno, diminuição do retorno venoso, compressão da veia cava inferior e diminuição da pressão paravertebral. Então, a partir disso, pode manifestar 24 a 48 horas após a aplicação da raquianestesia, relatado pelas mulheres que apresentam uma cefaleia postural, que com 15 minutos que a mulher se levanta, ela passa a sentir a dor, e 15 minutos após que ela se deita, essa dor passa. Ela pode surgir também pela apresentação de náuseas, vômitos, tontura, fotofobia, tremores e alguns outros sintomas associados. O objetivo desse trabalho foi determinar a prevalência e os fatores de risco associados à cefaleia pós-raquianestesia em puérperas. O campo de prática foi o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, mais precisamente o Centro Obstétrico, que é situado no 3º andar do hospital, tanto na enfermaria de puerpério quanto na de alto risco, localizado em João Pessoa, na Paraíba. Eu escolhi esse tema pelo fato de quando eu exerci o internato médico na obstetrícia, eu percebi que podia haver uma certa prevalência da cefaleia pós-rac nessas mulheres. E, assim, além de ter essa prevalência, de perceber que isso podia estar acontecendo, essas mulheres, elas passavam mais tempos internadas do que as mulheres que não manifestavam a cefaleia pós-rac. Então, isso me deu, assim, uma vontade de aprofundar mais e tentar perceber se o que eu via era realmente essa permanência por causa desse fator, ou não, se era só uma simples percepção. Então, como método desse estudo,
A gente escolheu desenvolver um estudo observacional do tipo analítico de caso-controle nas enfermarias obstétricas do HU. Submetemos o projeto, foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do CCM sobre o parecer de 4.575, 686, e antes de que esse estudo fosse executado, foi explicado para as mulheres os benefícios e os riscos, e o termo de consentimento livre e esclarecido foi posto em assinatura. E aquelas que concordaram em participar da pesquisa e que passaram nos critérios de seleção foram a composição dessa amostra. A população e a amostra foi composta por essas puérperas, todas que participaram do estudo, elas receberam raquianestesia para realizar a cesariana. O período foi de março a abril, foi um período curto, de apenas 40 dias, com uma amostra não probabilística, por conveniência. Foram utilizadas 216 puérperas, sendo que 72 dessas compuseram o grupo de caso. O grupo caso, ele foi selecionado através do desfecho. As mulheres que manifestavam cefaleia pós-RAC, elas foram selecionadas para esse grupo. E aquelas que fizeram a raquianestesia para ser submetidas à cesariana, mas não desenvolveram a cefaleia pós-RAC, elas foram colocadas no grupo controle. A proporção entre esses dois grupos foi de 2:1 entre o controle e o caso com maior quantidade, o controle com maior quantidade. O intervalo de confiança estabelecido foi de 95%, com poder estatístico de 80%, onde a prevalência de desenvolver a cefaleia pós-RAC era de 50%, ou ela ia desenvolver ou não desenvolveria, e o odds ratio foi de 2,7. Para critério de seleção da escolha dessa amostra, as mulheres, elas tinham que ter acima de 16 anos, terem sido submetidas à cesariana, com raquianestesia, poderia ter sido uma cesariana de emergência, um parto, mais de um feto, um parto gemelar, a cesariana por óbito fetal retido, e todas essas mulheres, elas teriam que ter sido atendidas no HU ou estar internadas na enfermaria de puerpério alto risco, no período de 5 de março a 15 de abril de 2021. Se essas mulheres não tivessem internadas durante esse período, elas não eram aceitas na pesquisa. Além disso, elas também foram excluídas caso se recusassem a participar do estudo, se o diagnóstico de cefaleia pós-RAC fosse de forma leve ou fosse falso positivo. No início, algumas mulheres, elas chegam a desenvolver alguns sintomas, mas não desenvolvem, de fato, a cefaleia pós-RAC. Às vezes é só um mal-estar, a presença de vômitos, de náuseas, e se essas mulheres também fossem transferidas para outros setores. Com a pandemia do Covid, algumas pacientes, elas chegam, elas realizam o parto, e após o parto, elas descobrem estarem com coronavírus e são transferidas para outros setores, como a DIC Covid, ou a UTI Covid, ou até a UTI geral, por outro motivo. A coleta de dados, utilizou-se um questionário, dividido em 2 sessões, onde a sessão 1 era prospectiva, ela era relacionada à idade da paciente, fatores gestacionais, hábitos de vida, e a sessão 2 era uma sessão retrospectiva que estava ligada aos prontuários, principalmente a ficha de anestesia, realizada durante a cirurgia da cesariana. As variáveis estudadas foram tanto dependentes quanto independentes. Utilizou-se a idade, a gestação de risco e as comorbidades associadas, os hábitos de vida saudáveis, a cefaleia pós-RAC em cesariana prévia, tempo médio de internação na unidade obstétrica e fatores relacionados diretamente à cefaleia pós-RAC, como a quantidade de punção realizada durante a aplicação da raquianestesia, o tipo de punção, se era mediana, paramediana, a agulha utilizada e o calibre dessa agulha. Utilizou-se ainda o software SPSS na versão 25.0 para fazer a análise estatística. A associação estatística foi entre as variáveis dependentes e independentes, foi de forma univariada. No intuito de comparar o desfecho entre esses grupos, utilizou-se o teste quadrado e o exato de Fischer, e determinou as forças de associação da cefaleia pós-RAC e os fatores de risco através do odds ratio. O tempo de permanência hospitalar, usou-se a análise de correlação linear ponto-visceral de Pearson, e para todos esses testes utilizou um p-valor de 0,05%.
Como resultado, tivemos a faixa de idade, a primeira variável estudada, se estabeleceu 4 grupos, 16 a 19 anos, 20 a 30 anos, 31 a 40 anos e nas puérperas acima de 40 anos, tanto para o grupo A quanto para o grupo B, tendo uma maior frequência e prevalência no grupo A de puérperas entre 20 e 30 anos de idade. Já no grupo B, foram as puérperas acima de 40 anos, totalizando 57 puérperas. Observou-se também que, quando a gente comparava o grupo A ao grupo B, existia mais mulheres entre 20 e 40 anos em toda a amostra, e no grupo B, principalmente, havia mais mulheres acima de 40 anos, totalizando cerca de 39,5%, que era quase o dobro das mulheres do grupo A, que só apresentavam 18%, essas que eram acima de 40 anos. As principais comorbidades gestacionais vinculadas a essas mulheres foram a diabetes e a diabetes mellitus-gestacional e a hipertensão gestacional, ou ambas em associação. Os hábitos de vida dessas mulheres foram estudados no intuito de encontrar algum fator que vinculasse isso ao alto risco, a essas mulheres estarem ali no alto risco. Nas mulheres do grupo A, que eram mulheres mais jovens, em sua maior quantidade, se estabeleceu 2 fatores de risco, mais de 2 fatores de risco. Elas tinham mais de 2 hábitos de vida não saudáveis, seja ele tabagismo, inatividade física, dieta não saudável. Quando se juntou, na hora de questionar essas mulheres, muitas tinham mais de 2 fatores de risco. E no grupo B, elas apresentavam apenas mais de um fator de risco, entre tabagismo, inatividade física, dieta não saudável e consumo de bebidas alcoólicas. Ambos os grupos, foi constatado que eles possuem hábitos de vida não saudável. Em relação à frequência de comorbidades, se estabeleceu se tinha apenas comorbidade crônica, comorbidade gestacional, comorbidade crônica e gestacional, ou se não havia nenhuma comorbidade. O grupo A apresentou muito mais apenas comorbidades crônicas, que é o grupo desfecho. E o grupo B, ele apresentou mais comorbidades crônicas e gestacionais. Isso também pode estar relacionado à idade das pacientes, já que o grupo B é um grupo que é acima de 40 anos em sua maior prevalência, favorecendo já a presença de doenças crônicas instaladas. Porém, esse cálculo e essa frequência, eles não atingiram nenhuma significância estatística. E assim partiu-se para outras variáveis. O tempo de permanência hospitalar, houve uma maior frequência entre o grupo A, com maior tempo estabelecido, entre 5 dias, e no grupo B, de 3 dias. Porém, na enfermaria obstétrica do HU, é estabelecido que, após cesarianas, todas as mulheres devem permanecer pelo menos 72 horas internadas. E caso não haja nenhuma complicação, essas mulheres podem receber alta. Como o grupo A é um grupo de maior prevalência, foi o grupo desfecho que desenvolveu mais cefaleia, ele permaneceu mais tempo internado do que o grupo B. Porém, ainda houve algumas pacientes do grupo B que, por outras comorbidades associadas ou por outras complicações, permaneceram mais tempo internadas. Foi realizado o cálculo de coeficiente de correlação ponto visceral de Pearson, onde deu 0,84, e demonstrou uma significância, onde o p-valor foi maior, em torno de 0,02, e foi significativo. Isso demonstra que, realmente, a cefaleia pós-RAC, quando está comparada um grupo A contra o grupo B, é um fator que pode levar a um maior tempo de permanência hospitalar. Quanto à história de cefaleia pós-raquianestesia anterior à cefaleia prévia, o grupo A, ele apresentou quase que 100% da sua amostra. As mulheres relataram que, em partos anteriores ou em outras cirurgias, as quais foram utilizadas a raquianestesia, elas tiveram cefaleia pós-raquianestesia. Já o grupo B, uma amostra muito menor, apresentou esse valor, que foi composto por 33,3%, uma frequência de 48 puérperas. Quando se comparou o grupo A contra o grupo B, viu-se que havia uma significância,
e foi comprovado através do odds ratio, onde o grupo A tinha infinitas chances positivas de desenvolver a cefaleia pós-RAC novamente. Ou seja, aquelas pacientes que desenvolveram uma vez, estatisticamente, elas podem desenvolver novamente. Quanto ao número de punção utilizada durante a aplicação da raquianestesia, se observou que se comparou inicialmente entre a punção única e a punção dupla. O grupo A, ele recebeu 100% punções duplas, e o grupo B recebeu 10,4% de punções duplas. Quando se realizou o odds ratio, viu que havia significância, também relacionada à presença de cefaleia pós-RAC, à quantidade de punções. O grupo A versus o grupo B também desenvolveu infinitas chances positivas de ocorrer a cefaleia pós-RAC quando há mais de uma punção. O tipo de punção estabelecida podia ser mediana ou paramediana. Tanto a amostra do grupo A quanto a amostra do grupo B, a punção mediana, ela foi bem maior. 68 das 72 mulheres, representado por 97,3% de frequência e de percentual, elas apresentaram a punção mediana. No grupo B, o grupo controle, 144 puérperas, compondo 100% dessa amostra, também utilizou a punção mediana. O grupo A e o grupo B foram confrontados, onde houve uma significância apresentada pelo p-valor de 0,001. E o tipo de punção, comparada à presença do desfecho, gerou um odds ratio de 18, dando elevadas chances de ocorrer a cefaleia pós-RAC quando a punção é mediana. Quanto ao calibre das agulhas de raquianestesia, 100% das mulheres utilizaram a agulha do tipo Quink, que é a agulha utilizada no bloco cirúrgico do HU. A frequência do tamanho, do calibre dessas agulhas, foi dividida em 3 tipos. Tinha mulheres que foram puncionadas com a agulha Quink do tipo 25, mulheres que foram puncionadas com a Quink 26 e com a Quink 27, tendo uma maior prevalência tanto no grupo A quanto no grupo B, a agulha Quink do tipo 26, sendo representada por 50,57% no grupo A e 45,6% no grupo B, apresentando um p-valor significativo de 0,02. Porém, na hora de gerar os testes, o teste de Quick quadrado rejeitou a independência entre os calibres e a cefaleia pós-RAC, gerando 5% de significância. E havendo, assim, uma maior frequência entre os calibres 25 e os calibres 26. A discussão. A prevalência da cefaleia pós-RAC, do grupo A quanto ao grupo B, né, nesse estudo, foi de 23,5%, quando se comparou todas as puérperas com as que desenvolveram o desfecho. O grupo A com o grupo B dividiu-se, o grupo total pelo número de desfechos, e encontrou-se uma prevalência de 23,5%. Alguns autores, quando a gente pesquisa, eles demonstram as seguintes informações. O CEL, ele fala que as modificações fisiológicas, elas implicam na diminuição do volume e aumento da pressão do líquido cefalorraquidiano, pela diminuição do retorno venoso ocasionado pelo crescimento uterino. Ele diz que a própria gestação e as modificações fisiológicas da gestação tornam a puérpera mais vulnerável a desenvolver a cefaleia pós-RAC por aumentar ou diminuir a pressão do líquido cefalorraquidiano, seja pela diminuição do retorno venoso, seja por essas modificações próprias do corpo. E Gaertner, ele diz que a própria gestação, diz que durante o parto pode haver venodilatação cerebral por interferências hormonais. Tanto as prostaglandinas quanto a ativação dos receptores de adenosina podem causar sintomas de cefaleia, como náuseas, vômitos, inclusive a própria cefaleia. Então, a puérpera é considerada, de fato, propícia a desenvolver a cefaleia pós-RAC.
Quanto à idade dessas mulheres, né, nosso estudo apresentou que a faixa etária mais associada à ocorrência de cefaleia pós-RAC foram mulheres jovens, numa faixa etária entre 20 a 40 anos, e o grupo que menos desenvolveu a cefaleia pós-RAC foi o de mulheres acima de 40 anos. Isso também traz dados importantes, porque alguns estudos, como o estudo de Kreise, 2017, classificam algumas mulheres jovens como as mais propensas a desenvolver a cefaleia pós-RAC do que mulheres acima de 40 anos. E outro estudo, como o estudo de Moore, 2020, ele atribui essa ocorrência às meninges das mulheres acima de 40 anos. Nesse estudo, ele fala que as meninges, elas perdem um pouco da sua elasticidade com o decorrer da idade, e que isso resulta no menor orifício de punção, fazendo com que o líquor, ele seja menos perdido do que numa mulher onde a meninge está mais elástica. E aí, por isso que as mulheres mais jovens, elas estão mais propensas a desenvolver a cefaleia pós-RAC. Quanto aos hábitos de vida e as comorbidades, que não foi encontrado nenhuma significância estatística, porém, alguns estudos, como o estudo de Pinto, 2020, ele corrobora para que o estilo de vida, ele não favorece apenas a ocorrência de doenças maternas. Ele favorece também a ocorrência de doenças gestacionais e crônicas. E o que é que isso tem a ver com a raquianestesia e a cefaleia pós-RAC? É que mulheres que apresentam comorbidades e desenvolvem doenças crônicas ou gestacionais durante o período gestacional, ou já tem essa comorbidade crônica, ela é uma mulher considerada, ou pode ser classificada, dependendo da sua comorbidade, em uma gestação de alto risco. E gestação de alto risco quase que sempre é preditor de cesariana. E cesariana vai levar a raquianestesia, que provavelmente vai levar também à ocorrência de cefaleia pós-RAC nessas mulheres. A cefaleia pós-raquianestesia prévia. Nesse estudo, também foi encontrado uma elevada incidência de cefaleia pós-raquianestesia prévia nessas mulheres. 100% das mulheres que comporam o grupo caso, elas desenvolveram cefaleia prévia anteriormente. As pacientes com história de cefaleia pós-RAC prévia, elas apresentam um risco mais significativo de desenvolver episódio recorrente de cefaleia pós-punção dural, ou seja, de cefaleia pós-raquianestesia. Também foi identificado por Kaiser, 2017, que o tempo de internação hospitalar, ele está vinculado a isso, como mostrou o nosso estudo. O tempo de permanência, ele é fortemente correlacionado à cefaleia pós-RAC. Quanto mais tempo a cefaleia demora a surgir, porque ela surge no período de 24 a 48 horas, não é imediato após a raquianestesia, pois é pela perda do líquor que ela vai ocorrer, então isso vai levar um certo tempo, até diminuir a quantidade de líquor através do orifício de punção, e essas mulheres, elas vão permanecer mais do que 72 horas internadas, porque a partir de 48 horas, 24 horas, é que os sintomas vão começando a surgir. Quanto ao número de punção realizada para a raquianestesia, nesse estudo prevaleceu mais de uma punção em participantes que desenvolveram a cefaleia pós-RAC, identificando uma elevada incidência de cefaleia pós-RAC nesse grupo. E isso é corroborado por Antunes, Moreira, Gaertner e Kreiser em suas pesquisas, quando eles dizem que a quantidade de punções realizadas para uma aplicação da raquianestesia é, sem dúvidas, um dos fatores de risco mais preciso para que haja desenvolvimento da cefaleia pós-RAC. Existe um número elevado de punções, gerando vários orifícios, e cada orifício é capaz de reduzir a quantidade do líquido cefalorraquidiano por extravasamento maior e pela perda do próprio líquido. Quanto às punções realizadas para raquianestesia, no nosso estudo prevaleceu que a relação da cefaleia pós-RAC tem total relação com a punção mediana. Existe um envolvimento desse mecanismo num mecanismo valvular, que resulta numa menor perda de líquido cefalorraquidiano pelo orifício de punção da dura mater. E em Belloni e Carneiro, eles dizem isso com relação à punção paramediana. Quando a técnica é empregada e realizada de forma paramediana, a inserção da agulha paralela ou perpendicular às fibras da dura mater reduz a ocorrência de cefaleia pós-RAC. Também, Malik e Ismail, 2020, no estudo, eles revelam que a mudança da identificação do real ponto de inserção da agulha pode causar um aumento, um aumento da cefaleia pós-RAC. Isso é, nesse estudo de Malik e Ismail, eles dizem que
Existe uma linha imaginária que liga as cristílicas e se detecta o ponto correto de fazer a punção da raquianestesia, que é chamada de linha imaginária de Touffier. E nesse espaço, que é geralmente entre L4 e L5, nas mulheres com a mudança de circunferência abdominal, como a gestante, esse espaço ele se move para cima, ele se perde, e aí continua se realizando a punção entre L4 e L5, porém não é a punção original que deveria ser realizada, porque ela subiu devido à circunferência abdominal. E isso pode implicar, sim, na prevalência da cefaleia pós-RAC e do tipo de punção. Esse resultado também pode sofrer influência de alguns vieses, né? Porque como a raquianestesia ou qualquer procedimento anestésico é dependente da técnica empregada por quem vai exercer, no caso o médico anestesiologista, cada um vai fornecer a técnica que melhor sabe, que melhor se adapta. Então, também pode interferir nesse resultado. Quanto ao calibre das agulhas, nesse estudo, a maioria das puérperas recebeu raquianestesia com agulha G25, todas do tipo Quink, ou G26. A agulha Quink, ela tem essa ponta, não é em ponta de lápis, é uma ponta perfuro-cortante, que ela favorece a ocorrência de cefaleia pós-RAC, se não for utilizada por punção paramediana. Essa afirmação, ela é dita por Costa, 2019, quando ele diz que a agulha Quink é um dos modelos de bisel cortante que favorece a ocorrência da cefaleia pós-raquianestesia. A Belaidan, 2020, eles dizem que a agulha do tipo Quink é extremamente fina, ela é mais precisamente no calibre de G29, G30 e G32, elas são capazes de reduzir a incidência de cefaleia pós-RAC para próxima de zero. E aí, essas duas imagens que estão aqui do lado, elas comparam dois tipos de agulha, acho que a agulha Spot e a Quink, ela gera um orifício de punção muito maior do que a Spot. Não sendo essa agulha, nesse calibre de 25, 26, uma agulha tão apropriada para a realização da raquianestesia em puérperas. Quanto à conclusão desse estudo, pode-se dizer que houveram vários fatores de risco estudados e alguns corroboraram para que realmente a incidência da cefaleia pós-RAC em mulheres que receberam a raquianestesia fosse real. Tanto os fatores como o tipo de agulha, a punção paramediana, confrontada com a mediana, quanto o tempo de internação dessas mulheres realmente foi maior quando comparado o grupo caso com o grupo de controle. Então, fica evidente dessa forma que o estudo trouxe alguns resultados positivos do que, no início, era apenas um imaginário, um ideário do que estava acontecendo ali para que essas mulheres permanecessem mais tempo. Outro fato também é que, no HU, a enfermaria de obstetrícia é uma enfermaria que ela requer muita rotatividade, porque é aberta para toda a Paraíba, chega mulher de todos os lugares. Então, o tempo de permanência é muito importante nesse estudo para definir que existe como ser preventivo para que essas mulheres não desenvolvam a cefaleia pós-RAC e para que esses leitos, eles comecem a rodar mais rápido, abrangendo mais gestantes para que elas possam realizar os seus partos no hospital. Aqui estão as referências utilizadas e muito obrigada. Muito bem, Renata, após a sua exposição, vamos agora à segunda fase, com os comentários e a arguição da banca examinadora. Então, primeiramente, eu gostaria que a professora Márcia Meirelles fizesse a sua avaliação. Inicialmente, eu agradeço a sua disponibilidade, professora Márcia, e também ao professor Eduardo, em participar desta banca. Então, com a palavra a professora Márcia. Pois não. Então, boa tarde a todos, mais uma vez, professor Eduardo, professora Rio, Renata, os demais presentes. Inicialmente, queria parabenizar a Renata pelo trabalho, pelo estudo, principalmente pela observação acurada, atenciosa, né, dela como estudante, ainda, claro, carente de alguns conhecimentos, com algumas lacunas próprias da etapa, né, de formação, mas que conseguiu perceber
na enfermaria, né, de obstetrícia, a incidência importante de cefaleia pós-RAC é de fato a complicação mais importante, né, mais frequente da anestesia, da raquianestesia nas pacientes gestantes, diferente de outros grupos de pacientes, né. Realmente a gente sabe que a incidência é grande, mas a gente também não pode esquecer que a gente tem que ter muito cuidado com o diagnóstico da cefaleia pós-RAC, né, porque cerca de 22%, entre 20% e 25% das pacientes, elas vão também apresentar cefaleias atípicas. Uhum. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, inicial, assim, como foi feito esse diagnóstico, Renata? Era assim, professora. Quando eu estava rodando em outro setor, durante a minha coleta, estava rodando na clínica médica, e aí as minhas colegas que estavam rodando na obstetrícia, quando surgia a cefaleia pós-RAC, na verdade, quando as mulheres já começavam a ir para cesariana, elas já me avisavam, ó, paciente tal foi para cirurgia cesariana. Aí eu ia lá na mulher, quando ela voltava, e começava a observar se essa mulher ia apresentar ou não essa cefaleia pós-RAC. Algumas mulheres, como eu falei no início, elas apresentavam alguns sintomas, como vômito, náuseas, e aí não apresentavam mais nada. Então, essas mulheres foram tiradas do estudo. E aquelas mulheres que eu conversava e elas diziam, estou aqui com cefaleia, sinto dor de cabeça, quando eu me levanto pioro, já faz 2 dias que eu estou assim, já faz mais de um dia que eu estou assim. E eu contava que esse dia já tinha se passado 24 horas do recebimento dessa anestesia, já começava a considerar como uma provável cefaleia pós-RAC. Principalmente quando elas relatavam que quando se levantavam, a dor permanecia, e quando se deitavam em decúbito zerado, a dor ia embora. Sim. Aí, algumas também, o que mais, assim, deixava como critério diagnóstico era eu pegar o prontuário dessas pacientes e chegar lá e ver que tinha a prescrição inteira de cefaleia pós-RAC, hidratação, corticoide, às vezes cafeína intravenosa, dipirona, às vezes até outros analgésicos mais fortes. E existe também um mapa feito pelas residentes que atuam no serviço, onde elas colocam do lado do nome da paciente, aberto o protocolo de cefaleia pós-RAC. Aí isso também me ajudava a identificar que aquela paciente realmente tinha cefaleia pós-RAC. Certo. Eu acho que você deveria acrescentar no seu artigo essa questão de como foi feito o diagnóstico. Certo. Certo. Na verdade, a maioria das observações que eu vou fazer para você é porque eu estou vendo um potencial importante nesse seu estudo de dar uma boa publicação. Então, eu queria só trazer alguns pontos que eu percebi, e depois você analisa melhor com a professora Hilva se realmente merece mesmo ser acrescentado ou retirado, certo? Certo. Pronto, outro ponto que eu queria ver com você, que eu vi que houve uma mudança entre o texto que você me mandou e a sua apresentação, que foi com relação à punção mediana e paramediana. Houve mesmo uma mudança? Você observou? Porque, olha, quando no texto que você me mandou, você tinha colocado que todas as pacientes do grupo B tinham sido submetidas a uma punção paramediana. Eu acho que talvez tenha sido erro meu na hora de escrever, porque quase que 100% das mulheres lá no HU, elas recebem a punção mediana. Pronto, dê uma olhadinha, porque na tabela 4, ela também está no grupo B para mediana 144 pacientes. E no texto certo. também. Aí você dá só uma olhadinha para ajustar isso aí. Tá certo? Mas eu vi que na sua apresentação, foi um dado também que me chamou a atenção, porque realmente a gente
a gente vê, né, na prática que realmente a punção mediana ela é mais utilizada, Isso. e quando eu vi esse dado, isso me chamou a atenção. Mas aí eu já vi que na sua apresentação realmente é a mediana e não a paramediana. Então, está tanto no gráfico, como também eu posso até lhe dizer onde é que está a outra. Deixa eu ver que eu vou ter aqui em roxo. Depois eu posso mandar para você, tá certo? Certo. Bom, não estou achando quando eu encontrar aqui. Pronto, eu achei aqui na página 21, que tem aqui, ó, grupo B, no qual todas as mulheres tinham registro de punção paramediana em seus prontuários. Aí só você corrigir, certo? Certo. Pronto. Um outro dado também que eu queria ver com você, que você deixou bem claro na sua apresentação, foi com relação às comorbidades, né? Que a gente viu que o grupo B teve mais do que o grupo A, não é isso? Isso. Na Pronto. verdade, o grupo A, ele tem mais comorbidade crônica instalada, apesar das mulheres serem mais jovens, e o grupo B, ele tem mais Crônicas e comorbidade gestacionais. crônica e gestacional juntas. Isso. Pronto. Aí também ficou um pouco confuso, eu acho, o texto, quando você colocou aqui assim, deixa eu achar aqui. É que você coloca sobre o perfil das pacientes, durante esse estudo, aí você faz o perfil da paciente e você coloca também, entre o perfil das pacientes, uma idade mais de 40 anos, né, que foi o que você encontrou, que teve mais de 2 funções, não é isso? Isso. É, E os aí, hábitos de vida. aí você coloca também essa parte das doenças crônicas. Aí depois você dá uma olhadinha também, tá certo? Certo. E outra questão que eu queria ver com você, qual foi a maior dificuldade que você encontrou durante a realização desse estudo? Professora, foi o tempo. Porque, assim, o meu tema não era esse. Eu tinha desenvolvido outro projeto desde 2019, que era com pacientes em UTI, com síndrome da angústia respiratória aguda. Como a COVID veio, eu fiquei impossibilitada de entrar na UTI, porque os pacientes que tinham síndrome da angústia respiratória foram todos para a UTI COVID. Então, eu tive que, rapidamente, elaborar o projeto, esse ano, janeiro, fevereiro, enviar para o comitê de ética, para que o comitê aprovasse para eu começar a coleta. E eu comecei minha coleta no dia 5 de março. Então, consegui somente essa amostra completa, porque houve uma superlotação no setor obstétrico do HU, no período de abril, e fez com que eu não conseguisse coletar as pacientes, mas de início eu pensava que eu não ia conseguir coletar tudo. Então, esse para mim foi a maior dificuldade. Você está de parabéns, realmente. A gente percebe que foi uma dedicação muito grande, né? Porque foi um período muito curto de tempo, né? E assim, uma amostra significativa de pacientes que foram incluídas no estudo. Né? Obrigada, professora. Para eu terminar minhas considerações, eu queria só chamar a atenção para alguns pontos que a gente tem no HU que podem ser bem correlacionados com essa incidência de cefaleia. Né? Primeiro, a gente está em um hospital que tem uma residência, né? Então, a gente tem médicos em treinamento, e a gente observou que alguns pontos com relação à técnica são muito importantes para o desenvolvimento de cefaleia pós-RAC, né? Então, Isso. quando a gente, claro, os residentes estão iniciando, então é muito provável que eles, durante a execução da técnica, eles vão precisar fazer mais de uma punção, né? Então, isso já é um fator que aumenta a incidência de cefaleia pós-RAC. A gente viu também que a utilização de agulhas mais finas, elas diminuem a incidência de cefaleia, mas em contrapartida, ela torna a técnica mais difícil. Então, esse é um ponto que você também pode acrescentar na sua discussão. Certo. Então, quando a gente está usando agulhas muito finas e a gente ainda não tem desenvolveu uma percepção ainda apropriada
para saber quais espaços a gente está passando, né, à medida em que a agulha está penetrando. Então, a agulha fina, ela faz a técnica ficar mais difícil, né? Então, a gente está aí né, em dois caminhos, assim, bem divergentes. Então, se a gente usa agulhas muito finas com os residentes, eles vão ter mais dificuldade de fazer a técnica e vai precisar de mais funções, né? Então, se a gente usa agulhas menos finas, a gente também aumenta a incidência de cefaleia, né? Então, esse é um ponto importante. Também no hospital só ter agulha Quink, né? A gente só tem agulha cortante, a gente não tem as agulhas ponta de lápis para utilizar. São agulhas mais caras. E também a questão do diagnóstico, né? Que é um ponto também que a gente já falou, e é um ponto que a gente precisa realmente trabalhar, talvez mais, entre os residentes de obstetrícia, até muitas vezes a gente recebe, né, o chamado na anestesia para também fazer esse diagnóstico, para que a gente realmente possa ter uma incidência real, né, da cefaleia pós-RAC, tá certo? Eu tenho alguns outros pequenos ajustes e eu mando para você. Tá certo. Você, ver com Hilva, com a professora Hilva, o que é que, né, vocês entendem que deveria ser acatado, tá bom? Mas parabéns, Renata, parabéns, professora Hilva. É um tema, assim, de muita importância e foi um tema, acho que, apesar da pressa do tempo, né, foi um trabalho muito interessante e vamos publicar, né? Tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Muito obrigada, professora Márcia, por suas observações que foram muito pertinentes e nos vão ajudar a aprimorar, né, a reescritura do trabalho e fazer as correções necessárias, e que serão acatadas também. Professor Eduardo Sérgio. Ok. Bom, primeiro dizer que cada vez que você explica mais, Renata, com a maneira que você fez, eu fico mais encantado com o trabalho. Eu gostei muito do trabalho de vocês, né? Quando você disse que você não pôde fazer o trabalho, que no tempo que você mencionou, você, junto com o Rio, vocês conseguiram fazer um projeto tão redondinho, assim, porque quando a gente vai analisar, a gente vê exatamente a história do planejamento para a execução do projeto, né? Então, foi muito bem planejado. E aí a execução, ela fica mais fácil, por mais limitações ou dificuldades que a gente tem, é um projeto bem elaborado, bem redondo, né? Fica mais fácil fazer. Então, a primeira coisa que eu quero parabenizar é você ter conseguido, né, dar a volta por cima, fez outro projeto, significa dizer que você foi determinada, teve o apoio de Hilva, e foi lá e executou. Isso é show. Isso mostra a sua capacidade de se reinventar, né, de enfrentar as dificuldades. Isso, para pesquisador, é fantástico, né? Porque, às vezes, você desiste logo e aí termina não fazendo, e aí não teria sido possível fazer um trabalho tão interessante. Mas eu quero começar a falar também da sua apresentação, né, antes de ir para o trabalho em si. Então, uma apresentação muito boa, material clean, né? A exposição também obedeceu o tempo, né? Começo, meio e fim, quer dizer, mesmo quem não tivesse lido o seu trabalho, ia acompanhar bem, passo a passo, tudo que você fez, chamando a atenção dos detalhes mais importantes, né? As nomenclaturas, as tabelas que foram feitas, né? Tudo isso aí muito bem feito, as citações, a fonte, né? As referências que você saiu utilizando, também muito boa. Obviamente, isso, a produção dessa sua apresentação tem a ver com o que está lá escrito, né?
com todos esses detalhes. Fica fácil quando você vai fazer a apresentação, quando o próprio trabalho escrito já tem essa sequência e foi fruto de um projeto bem articulado, né? Observei também isso que Márcia colocou agora sobre o trabalho, né? Sobre as informações que você passou, e uma coisa foi curiosa, né? Disso que Márcia falou, da curva de aprendizagem, né? Então, o que é que acontece? As anestesias, na maioria das vezes, elas são feitas, executadas pelo médico residente, supervisionado pelo preceptor, né? Só que chama a atenção o período que você fez. E isso tem muito a ver, eu acho que isso você pode, inclusive, eu não lembro de ter visto isso no trabalho, mas eu acho que você deve acrescentar, que os residentes, eles começam em março. É verdade, professor. Né? Então, isso que foi colocado, você pegou exatamente o começo da curva de aprendizagem. Entendeu? Talvez se você fosse fazer isso, e fosse fazer lá depois de 6 meses, já no final do primeiro ano, talvez o resultado fosse outro. Você pegou na primeira pegada, quando eu vi o março, abril, Jesus, e aqui da aula, né? E claro que você pegou, você tem um N bom, mas é um N que tem um viés da curva do começo da curva de aprendizagem. Talvez fosse interessante repetir isso aí no final do primeiro ano desse mesmo grupo. Porque aí você julgava um pouco esse viés aí que Márcia colocou, né? Mas a gente podia falar isso que é residente, mas não é isso, é residente que está fazendo. E as raquianestesias, elas são a prioridade dos R1s. Eles começam pela raquianestesia, porque tecnicamente ela é mais fácil, digamos aqui, do que a peridural, do que a anestesia. Quer dizer, inclusive, é uma prioridade dos residentes do primeiro ano, né? Então, acho que isso é um ponto para deixar claro, porque me parece que quando você compara esse resultado aí, e eu percebi a preocupação de Márcia, não preocupação, assim, o que é que Márcia estava querendo entender, né? Porque quando a gente compara esse resultado com outros trabalhos que fazem também a análise da cefaleia pós-RAC, pode ser que esse trabalho ele esteja um pouquinho acima da média em termos de ocorrência. Então, tem duas possibilidades. Ou o diagnóstico não foi muito bem feito, e foi bem feito, porque os detalhes que você colocou aí, né, mais de 24 horas, com sintomatologia, né, foi necessário o uso de medicamento e tudo, por isso que Márcia também chamou atenção, e eu concordo com ela, que isso tem que ser enfatizado, para que esses dados não sejam questionados por quem vai ler o artigo, vai dizer, será que o diagnóstico foi bem feito, né, da cefaleia pós-RAC? E se você coloca todos esses cuidados aí, o diagnóstico foi bem feito. Mas aí, por outro lado, nós estávamos frente a um grupo de anestesistas que estavam na residência médica e no primeiro e segundo mês da residência médica. Isso avisa esse número que foi um pouquinho acima da média do mundo. Não sei se você percebeu isso, mas chama a atenção. Então, por que foi acima da média? Porque fez parte de uma amostra que foi coletada nesse período aí. Claro que não foi intencional, não foi. Mas a gente tem que registrar isso aí, né? Não sei se teria sido interessante ter registrado. Veja, o trabalho está super redondo, eu já estou indo para outras discussões. Quanto tempo essa paciente teve que ficar em decúbito dorsal, né? Qual foi a média de horas que ficaram? Claro que todas foram medicadas, mas com medicação, quanto tempo foi a recuperação? De 24, de 48, de 72 horas? Elas saíram do hospital ainda medicadas, né? Eu acho que
se repetir isso aí no final do R1, por exemplo, né, talvez pegar mais esses dados, né, com outro tipo de agulha, talvez outra variável interessante fazer, né? Realmente, a paramediana, ela pode até ter um aumento maior de cefaleia, mas você, na maioria das vezes, só vai para a paramediana quando você tentou a mediana e não teve sucesso. Uhum. Então, já havia uma dificuldade, já tinha tido a primeira punção, quer dizer, quando foram para a paramediana, ela já era a segunda ou terceira punção. Então, talvez a justificativa para a gente ter um número alto, apesar de poucos casos de paramediana, seja o fato de, quando foi feita a paramediana, ela não foi a primeira punção. Ela deve ter sido a terceira ou quarta. É assim que acontece. Se eu estiver errado, obviamente, a professora Márcia pode corrigir ou fosse. Mas, assim, achei... uma pergunta. Qual foi a média do N dos trabalhos que você utilizou para comparar? Professor, geralmente a média do N é 56 pacientes, 49, nessa faixa. Você teve um N muito superior a esses trabalhos, não é? Ótimo. Então, isso aí foi muito bom. Então, não teve um problema de dar amostra. Porque eu fiquei pensando que talvez os trabalhos que você estivesse comparando fossem trabalhos que tivessem um N menor. Mas se seu N é bem superior, que coisa boa. Né? Não, assim, o N do grupo caso. O N do grupo caso. Meu N era 72, o N dos outros trabalhos era 56, 49. Agora também tinham outros fatores, como eles utilizavam outros tipos de agulha que o HU não disponibiliza. Sei. Você diz uma agulha melhor, que tivesse menos... Uma agulha de uma ponta apropriada para não causar cefaleia pós-hack. Eles comparam muito isso, comparam a técnica empregada e os tipos de agulha. Gostei muito, Renata, também quando você correlacionou as comorbidades. Não necessariamente a comorbidade que vai levar à cefaleia, mas o fato da comorbidade levar à cesariana, que vai submeter a uma situação de risco. Né? Não é, Riva? Riva entendeu o que eu disse, Riva? Né? Acho que foi, eu acho que uma pegada bem interessante. Comorbidade leva a cesárea e aquela pessoa que já tem uma comorbidade se submeteu a um outro fator que poderia aumentar, né, o tempo e também as complicações, né? Mas, assim, gostei demais do trabalho, muito legal, muito, é publicável, com certeza, primoroso, né? Cuidadoso, né? Muito legal. Parabéns a você, Renata, a professora Hilva. Obrigada, né? professor. Também, tá? Muito bom. Parabéns mesmo. Fiquei muito satisfeito por ter recebido esse trabalho para avaliar. Muito obrigado. Eu agradeço mesmo. E outra coisa, acho que tem que apresentar esse trabalho, né? Até na residência, viu, Márcia? Sugiro que seja apresentado para os médicos residentes, para os preceptores de maneira geral. Eu acho que é uma recomendação importante, né? E aí todo mundo vai ficar sendo mais cuidadoso, né, com tudo. Eu já tinha esse pensamento, eu já tinha hoje de manhã, quando eu estava terminando de fazer as anotações aqui, eu disse, é um trabalho ótimo para a gente mostrar para os residentes. Ok. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada também. Renata, você gostaria de fazer alguma complementação ou professora, consideração? Eu gostaria mais de agradecer pela disponibilidade, tanto da senhora em me ajudar a desenvolver esse estudo, num tempo curto, num aperreio, mas... Foi tempo recorde. E também da banca em me avaliar, em estar aqui hoje, por exemplo, dedicar seu tempo para estar avaliando meu trabalho, para estar lendo, para estar opinando, e ajudando até, como a doutora Márcia falou, em coisas que eu não tenho maturidade acadêmica para saber, como
Eu não sabia que a agulha mais fina causava mais punções. Isso aí foi um detalhe ótimo para mim. Descobri agora. É Porque isso. pode parecer que é o contrário, né? Só que a fina, É, porque você tem a dificuldade técnica. Só que uma grossa, ela leva mais a cefaleia pós-hack. Pois Então é um é. grande dilema. Eu escolho uma grossa, que eu só vou dar uma punção, ou escolho uma fina, apesar da dificuldade técnica. Você veja que coisa interessante, né? O Pois é, dilema, o interessante dilema mesmo. que você coloca, né? Aí. Pois é, e é então, isso. muito obrigada. Nós agradecemos. Renata e eu escolhemos a dedo esta banca, tá certo? Então, puérperas, você falei após hack, pensamos em Eduardo, e depois anestesista, pensamos logo em Márcia. E assim, a gente precisa do olho do especialista, né? Então, quando Renata me convidou para orientar o seu projeto, ela já tinha o projeto pronto. Eu só fiz alguns ajustes, né? Mas ela já tinha o projeto pronto e eu aceitei o desafio, né? Então foi um desafio que trouxe um certo estresse, mas foi um estresse, digamos, é um estresse que no final das contas é produtivo, né? Porque faz a gente aprender. Então, me fez aprender esse trabalho, e hoje também, nesse momento, com as observações da professora Márcia e do professor Eduardo, que realmente foram cirúrgicos, né? Desculpe o trocadilho aqui. Foram cirúrgicos nesse sentido de apontar aqueles aspectos, né, que nós não vimos, né? E nós não vimos, não foi pelo tempo, que foi muito corrido, né? Porque foi realmente, mas porque o olho, né, do expert, né? Do expert que vive e trabalha, né? Essa realidade, né, do atendimento às gestantes e às puérperas no centro obstétrico. Certo? Então, foi muito bom ouvir as considerações de vocês. E essa questão aí, professor Eduardo, da curva do aprendizado, que também a professora Márcia também antecipou, isso aí é extremamente importante. Mas, assim, eu não sei, Renata, mas eu não tenho ideia da entrada, né? Não lembrava que eles entravam, os residentes entravam nesse momento em que ela fez a coleta de dados, né? Quer dizer, é um viés que precisa realmente ser parte da discussão dos resultados, né? Porque precisa considerar todas as limitações e também os potenciais confundidores. Então, essa questão... E, assim, eu ainda achei um aspecto assim mais ainda interessante pelo fato de que eu trabalho em educação na saúde, né? Essa é a minha linha de trabalho. Então, achei muito enriquecedor o que vocês agregaram. E Renata, eu só tenho a dizer que ela me fez admirá-la mais, né? Porque ela foi extensionista de um projeto de extensão que eu coordenei, e aí ela nesse momento em que ela não podia usar o trabalho que ela já tinha pronto, né, para seu TCC, quer dizer, não pôde ser, ela não pôde fazer o TCC com esse trabalho, ela, de repente, ela pegou uma dúvida que ela tinha durante o seu estágio como interna na obstetrícia e disse, eu vou pesquisar isso. E submeteu o projeto ao comitê de ética, foi atrás, fez toda a coleta, né? Então, isso realmente nos faz pensar que o quanto ela gosta, né, de anestesiologia, de obstetrícia, como ela já disse antes, que gostava e pretendia fazer uma dessas especialidades, quanto assim a resiliência, né? Porque nesse momento de crise a gente tem aprendido o quanto nós somos resilientes, né? Para enfrentar tantos desafios e tantas coisas inusitadas, né? Na nossa vida diária, nossa vida acadêmica. Então, Renata, parabéns. Eu aprendi muito com esse trabalho e
fiquei muito contente por você confiar em mim para ajudá-la, né, nessa travessia, né, nesse rito de passagem. E realmente, por causa disso, então, e para finalizar, eu queria dizer que o tempo tão curto que ficou para vocês lerem o trabalho foi por causa dessa correria, certo? Então, a gente foi correndo e com isso acabou repercutindo também no tempo disponível para a banca ler o trabalho. Mas, assim, a leitura que vocês fizeram foi precisa, muito acurada e nos deixou muito satisfeita, não é, Renata? É verdade, professora. Com certeza. Então, bom, eu estou vendo, eu tenho participado de outras bancas, e a gente não faz como manda. O professor Eduardo quer falar alguma coisa? Agora é exatamente isso, para dizer que tem lá o formulário para a gente preencher, né? Sim. Tecido, que é nota 1000, aprovadíssimas, entendeu? Obrigada, professor. E reitero, fiquei felicíssimo de vocês terem me escolhido. Muito, muito legal. Eu aqui agradeço. Nós aqui fomos felizes, né, nessa escolha. E, professora Márcia, já que a gente não vai fazer aquele ritual de sair da sala para a gente falar das notas, então eu gostaria de saber do seu veredicto, né, para que a gente cumpra a praxe, né, Então, de ser aprovada, né? Isso, aprovadíssima, Renata. Muito trabalho excelente. Eu, como anestesista, como, né, assim, entusiasta demais da pesquisa, gosto muito dessa área. Assim, foi um prazer ler. Inclusive, queria fazer mais um elogio sobre o texto, muito bem escrito. Então, foi um texto leve, um texto, assim, que respeita o vernáculo, né, da nossa língua. Então, estava muito bem escrito. Então, eu só tenho a parabenizar e provadíssima. Parabéns. Obrigada, professora, também. Obrigada, professor Eduardo. E obrigada mais ainda, professora Rilva, por todos os elogios e por tudo. Por tudo mesmo, de verdade. Muito obrigada a todos e agradecemos aí as colegas da Renata, que estão aqui solidárias, Raíssa, Márcia, desculpe, Márcia, a Thaís, e, então, a conclusão da ata é que você está aprovada, né, nesse pré-requisito do TCC para a sua conclusão do curso, certo? Então, tem um formulário, esse formulário do Google Docs, vocês preenchem, por favor, professora Márcia e professor Eduardo, vocês preenchem e enviam. Se não tiverem um link, eu envio pelo WhatsApp. E Renata vai me enviar a ata, né, a folha, né, uma folha de rosto, para que nós assinemos e coloquemos aprovado, a nota, e para a gente assinar eletronicamente, ou de alguma forma, entendeu? Então, ela vai enviar para mim, eu vou assinar, aí mando para a professora Márcia, depois para a professora Eduardo. Ok. Tá bem? Tudo certo. Pronto. Vou mandar minha assinatura para você e você já coloca lá, facilita. Tá certo, tá bem. Tá certo, então, tchau, tchau. Sendo assim, está encerrada a nossa sessão. Boa tarde a todos. Tchau, Márcia, Thaís e Raíssa. Tchau, muito obrigada. Boa tarde. Tira foto, Renata. Tchau, boa tarde.